bom dia. Vamos agora para mais uma aula, né? Na verdade é a nossa primeira aula com a professora Luzia Dark. É aula de ciências, que tem como tema teorias sobre a origem da vida. A gente vai ver a teoria da geração espontânea e biogênese. Geração espontânea também significa, né? Pode ser conhecida como abiogênese, certo? E a gente vai ver alguns experimentos, tá bom? Então fica ligadinho aí na aula, assiste o vídeo completo. A tia Luzia vai sair daqui e volta no final do vídeo, tá bom? Beleza? Não pode perder a aula não, viu? Bom, pessoal, vamos ao que nos interessa, né? Entender como a vida surgiu desafia os pesquisadores até os dias de hoje. É um assunto um pouco complexo, né? Ao longo da história, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas. Muitas delas foram refutadas, foram negadas ou rebatidas por pesquisas e experimentos, enquanto outras foram confirmadas. A gente vai ver aqui, né, mais abaixo, a geração espontânea e a biogênese, certo? De acordo com a teoria da geração espontânea ou abiogênese, algumas formas de vida podem aparecer da matéria sem vida, ou seja, originar-se de outra maneira que não seja a reprodução de um ser vivo. Então, ele diz aqui que a vida não precisa de outro ser vivo para se originar, né? Um dos exemplos clássicos, né, dessa teoria é um tipo de crença que camisas, roupas sujas poderiam dar origem a ratos. Interessante? Como assim? A gente acumularia a roupa suja e dali nasceriam, né, os ratos. Isso é que a abiogênese, a geração espontânea, diz, ok? Já a teoria da biogênese afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos. Ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Ela é o contrário da teoria da geração espontânea, né? Ela tem que se originar de um ser que já tenha vida. Diversos experimentos, testes e debates foram realizados para testar diferentes aspectos dessa teoria. Aí a gente vai ver mais à frente do slide o experimento de Redi, né? Ele é um médico italiano, Francesco, que no século XVII muitas pessoas acreditavam que as larvas de moscas que apareciam em cadáveres eram originadas da transformação da própria carne. Imagina, a carne produzir as moscas. O que foi que ele fez? O que foi que esse cara criou, né? Ele achava, porém, que as larvas só surgiam porque moscas adultas botavam ovos na carne, das quais nasciam as larvas. Só que naquela época, naquele século, eles acreditavam que aparecia espontaneamente. Então ele tinha que provar. Como foi que ele fez? Ó, o Ted aí dando uma aula para vocês, viu? Para testar sua hipótese, em um dos experimentos, Redi colocou pedaços de carne vermelha e peixe em frasco, mantendo alguns abertos e outros cobertos, com um tecido fino. Ao longo de alguns dias, observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos e que somente neles apareciam larvas. Rapaz, este homem foi muito inteligente, né? Depois de algum tempo, as larvas se transformavam em moscas idênticas às que haviam pousado sobre a carne.
Como não surgiam moscas nos frascos cobertos com tecido, Red concluiu que as larvas não se originavam espontaneamente da carne, mas nasciam de ovos. Rapaz, esse menino fez um experimento interessante. Quem quiser fazer em casa, viu? Tem aqui embaixo o esquemazinho representando, viu? Na página 23 do livro de vocês. Beleza? Aí agora a gente vai para o experimento de Needham e Spelazine. É um inglês e um italiano, viu? Mesmo após os experimentos de Red, alguns estudiosos acreditavam que a teoria da geração espontânea ainda poderia ser aplicada aos seres mais simples, como os micro-organismos. Mas ele tinha, que explicar por quê. Aí um deles que foi explicar esse experimento, fez o experimento, foi o John Needham. Ele realizou em 1748 alguns experimentos para confirmar sua ideia. Ele ferveu frascos com caldo nutritivo, composto de carne de cordeiro cozida, na tentativa de matar os micro-organismos que existiam lá. Em seguida, fechou-os com rolhas de cortiças para evitar a entrada de micro-organismos pelo ar. Depois de alguns dias, esses frascos estavam repletos de micro-organismos e que fez Neira concluir que eles surgiram espontaneamente do caldo. Esse foi o experimento que Neira fez. Só que alguns anos depois, outro pesquisador italiano, Lázaro Spelazine, contestou os resultados de Neira. Como que ele contestou? Ele repetiu seus experimentos, mas vendou os frascos hermeticamente, sem permitir que passasse ar, e ferveu por mais tempo. Com isso, não surgiram micro-organismos no caldo. Spelazine concluiu assim que o tempo de fervura e o sistema de vedação utilizados por Neira não foram suficientes para evitar a contaminação do caldo por micro-organismos. Neira, por sua vez, argumentou que a fervura prolongada feita por Spelazine havia eliminado a força vital do caldo e dispensado o surgimento da vida. Spelazine, então, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o conteúdo dele ao ar, e em pouco tempo surgiram micro-organismos. Neira contestou os resultados novamente, sugerindo a hipótese de que a força vital havia retornado com a entrada de ar fresco. Spelazine não conseguiu provar que Neira estava errado, e a teoria da abiogênese para o micro-organismo permaneceu. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que uma teoria provou que a abiogênese estava certo e a outra comprovou que a biogênese estava certa. Não é isso? Bom, pessoal, por hoje é só. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Oi de novo. Por hoje é só. O que vocês vão fazer? Vocês vão, se tiver dúvida, vão perguntar para mim no PV do meu WhatsApp. Vou passar uma atividadezinha para vocês responderem, fotografar e mandar para mim também no meu PV. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Tchau, cheiro e até a próxima. Bom estudo para vocês, viu?